Boa tarde, primeiro ano. Aqui quem fala é o professor Andrews e estamos começando a segunda parte da nossa videoaula. Na primeira parte da aula, nós aprendemos um pouco sobre os teoremas do trabalho e da energia. Para todos os tipos de energia que nós vimos como que nós podemos chegar no trabalho realizado pela energia cinética, pela energia potencial gravitacional e também pela energia potencial elástica. Nesta aula, que começará agora, iremos aprender como que a energia pode se conservar em um sistema conservativo. Lógico que eu mostrarei a vocês o que é o sistema conservativo e quais são as condições para um sistema ser conservativo. Tudo bem, pessoal? Sem perder mais tempo, bora começar a nossa aula? Se quiserem acompanhar, é só abrir o livro na página 20. Então, bora lá. Então, pessoal, vamos tentar entender o conceito, de energia mecânica, o que é energia mecânica, a partir do ponto de partida que o livro nos propõe. No livro, na página 19, nós temos a figura de um homem pulando de bungee jump. O que nós podemos observar nessa figura? Ou na situação em si, né? Nós vemos que o homem ele está posicionado em uma certa altura. E o que nós podemos observar quando nós temos altura? Lembrando que quando temos altura, o corpo, o objeto que nós estamos vendo, ele tem uma energia potencial gravitacional armazenada nele. E olha o que acontece, após ele pular, ele adquire velocidade, não é verdade? Quando nós temos velocidade, nós temos relacionado a energia cinética. E por ele estar preso em um elástico, em uma corda, nós temos o que, pessoal? Nós temos a energia potencial elástica relacionada à deformação dessa corda. Ou seja, esse é um exemplo clássico no qual podemos observar a presença das energias cinética, potencial gravitacional e potencial elástica ao mesmo tempo. Lembrando que a energia cinética e potencial, elas são diferentes. Enquanto a energia cinética está associada à velocidade, nós temos que o quê? Que a energia potencial está associada à posição que ele ocupa em relação a um certo nível de referência. Quando estamos falando de energia potencial gravitacional, o nível de referência é a altura. Energia potencial elástica, a deformação da mola, da corda, do que nós estamos analisando. Então aqui, pessoal, nós temos uma relação entre as energias. Então vamos dar uma olhadinha mais sobre isso? Eu resolvi fazer um pequeno resumo do que são essas energias. Olha aqui, pessoal, coloquei a definição que está no livro de vocês. A energia cinética, que é a primeira que nós vimos, e eu já falei que ela está relacionada à velocidade. Olha, nós podemos observar que todo corpo em movimento, em relação ao referencial, tem energia cinética. Uma grandeza escalar definida pela metade do produto entre a massa de um corpo e o quadrado da velocidade. No sistema internacional, ela é representada por EC e é medida em Joule. Aqui, ó, pessoal, quer dizer que o quê? Que corpos em movimento em relação ao referencial têm energia cinética. Quando nós estamos analisando um objeto que eles têm uma certa velocidade, quer dizer que ele tem uma energia cinética armazenada. E essa energia cinética, ela pode ser representada pela seguinte equação que nós vimos, que é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Note que a energia cinética ela está diretamente ligada com a velocidade. E a velocidade ao quadrado, quer dizer que o valor da sua velocidade do corpo ele altera muito na energia cinética armazenada no seu corpo. Além da energia cinética, nós temos a energia potencial, que é a energia que está associada à posição que ele ocupa em relação a um certo nível de referência. E a energia potencial, nós vimos que existem dois tipos de energia potencial, a gravitacional e a energia potencial elástica. Vamos olhar aqui a energia potencial gravitacional? Olha, ela é uma grandeza definida pelo produto entre a força-peso que atua sobre um corpo e a altura que ele se encontra do referencial de movimento. Ou seja, pessoal, todo corpo que apresenta uma altura em relação ao referencial tem energia potencial gravitacional. Aqui ao lado nós temos a figura de um homem praticando caiaque, né? E nós podemos observar que ele está caindo da cachoeira a uma certa distância em relação ao chão, ou seja, uma relação referencial. A energia potencial gravitacional do atleta depende diretamente da altura da cachoeira. Quanto maior for a cachoeira que ele estiver, maior será a energia potencial gravitacional que está armazenada nele. Como que nós vimos que a energia potencial tem uma relação direta com a altura, nós podemos observar que ela pode ser expressa da seguinte maneira. A energia potencial gravitacional é m vezes g vezes h. Também, pessoal, nós vimos que existe outro tipo de energia, que é a energia potencial elástica. Ou seja, pessoal, nós vimos que a energia potencial é a energia que está associada à posição que certo corpo,
ocupa em relação ao nível de referência. Agora, é diferente essa energia potencial em relação à energia potencial gravitacional. Por quê? Porque a energia potencial elástica é a quantidade de energia armazenada em uma mola, em um corpo elástico, que é proporcional à constante elástica da mola e proporcional ao quadrado da deformação aplicada. Aqui ao lado nós temos um exemplo de um estilingue, né? Que são brinquedos em que a energia potencial é armazenada em virtude das propriedades elásticas e da deformação. E a energia potencial elástica ela pode ser representada por essa fórmula que está aqui ao lado. K vezes ΔX ao quadrado dividido por 2. E tudo isso que eu estou falando agora, pessoal, sobre energia potencial elástica, gravitacional e energia cinética, nós já falamos nas nossas últimas aulas. Estou fazendo uma pequena revisão aqui para nós podermos entrarmos no que é energia mecânica. Finalmente, energia mecânica. O que é energia mecânica? A energia mecânica é a soma das energias cinética e potencial de um corpo. Ou seja, ela pode ser calculada como a soma das energias cinéticas mais a energia potencial. Se um corpo tem energia potencial gravitacional, esse EP que nós podemos ver nessa formulazinha, nós vamos trocar por EPG, ou seja, a energia potencial que está no corpo é a energia potencial gravitacional. O que nós podemos observar em relação à energia mecânica? Que ela é uma grandeza escalar definida pela soma da energia cinética e da energia potencial do sistema mecânico. Ou seja, se ela é a soma de duas energias, nós podemos falar que ela tem a mesma unidade de medida dessas duas energias, ou seja, a unidade dela é em joule, ou quilogramas metro quadrado por segundo ao quadrado. Para entendermos melhor o que é a energia mecânica, como que funciona, o livro de vocês propõe um exemplo super interessante, pelo menos eu achei super interessante. Aqui, pessoal, ao lado nós temos uma figura. Nessa figura nós temos um menino balançando. E a ilustração, ela apresenta essa criança no balanço em 3 pontos de sua trajetória. Nós temos, olha, a criança no seu ponto mais alto, a criança num ponto intermediário e a criança num ponto mais baixo de sua trajetória. O que nós podemos observar com tudo que nós vimos em relação à energia? Vamos dar uma olhadinha então. No ponto mais alto, o que nós podemos observar? Nós vimos que o que, pessoal? Nós vimos que quando nós estamos durante esse movimento, quando a criança ela alcança o seu ponto mais alto, o que acontece com a sua velocidade? Ela não é igual a zero? E quando nós temos um objeto que tem velocidade igual a zero em relação a um referencial, nós podemos falar que o quê? Nós podemos falar que a sua velocidade, que a sua energia cinética, também é igual a zero. Então, pelo que nós vimos em relação à energia mecânica, nós vimos que o quê, pessoal? Que a energia mecânica é uma soma das duas energias, tanto da potencial quanto da energia cinética. Se a energia cinética é igual a zero, quer dizer que inteiramente, no ponto mais alto, a energia mecânica é unicamente potencial. Olha que interessante, quer dizer que quando está no ponto mais alto, a velocidade é igual a zero, a energia toda é potencial. E agora vamos olhar a segunda parte da ilustração. Nós temos o segundo movimento, onde a criança está no ponto intermediário. Vamos supor que nesse ponto intermediário, ele está na altura, ele alcança a sua metade da sua altura, né? Da altura máxima. Nós podemos observar, pessoal, que nesse ponto onde que ele está na metade da sua altura, quer dizer que ele tem metade da sua energia potencial em comparação com o ponto mais alto. Sendo assim, pessoal, metade da sua energia está armazenada em energia potencial e outra metade foi convertida em energia cinética. Então, no ponto intermediário da figura da ilustração que nós temos aqui ao lado, nós podemos ver que nesse ponto do segundo movimento, a energia cinética é igual à energia potencial. Lembrando que nós estamos considerando que ele está na metade da sua altura máxima. No ponto mais baixo, pessoal, vamos supor que o quê? Que no ponto mais baixo da sua trajetória, a sua energia potencial gravitacional é nula. Por quê? Porque a sua altura ela é bem ínfima. Lembra que a energia potencial ela está diretamente ligada com a altura? Se a altura ela tende a zero, nós temos que o quê? Que a sua energia potencial tende a zero. Também, como que a energia mecânica é igual à soma da energia potencial mais a energia cinética, se a energia potencial é nula, toda a energia que estava armazenada no corpo se transformou em cinética. Então, nós podemos falar que nesse ponto mais baixo,
a sua energia cinética é maior. Ou seja, na posição mais baixa, a energia é unicamente cinética. Isso que nós estamos vendo aqui, pessoal, é como que funciona a conservação da energia. Eu vou mostrar um exemplo mais para frente, mais elaborado, utilizando esse mesmo princípio do menino balançando. Mas vamos dar uma olhadinha no que o livro nos propõe. O livro ele propõe nós separarmos o movimento do menino em duas etapas. A primeira etapa que nós podemos observar aqui é o menino saindo do seu ponto máximo e alcançando o seu ponto mínimo. A segunda etapa que nós vamos ver para frente, acontece o quê? Como que o menino ele alcança uma velocidade máxima, igual eu falei para vocês, no seu ponto mais baixo, o seu movimento vai continuar. Então nós vamos ter a análise do seu movimento após esse da etapa 1 que nós estamos vendo. Então vamos olhar aqui esse movimento da etapa 1. Na etapa 1 acontece a conversão de energia potencial gravitacional em energia cinética. No deslocamento da posição mais alta para a posição mais baixa, nós observamos a realização de um trabalho positivo da força-peso, ou seja, um trabalho motor. Lembra, pessoal, que quando a força está na mesma direção do deslocamento, nós temos o quê? Nós temos um trabalho motor, ou seja, um trabalho positivo. Então, o que nós podemos observar? Logo, de acordo com o teorema de trabalho da energia cinética, o trabalho da força-peso é responsável por aumentar a energia cinética do sistema. Ou seja, pelo teorema trabalho e energia cinética, nós vimos que o trabalho realizado pela força-peso e faz o quê? Ele aumenta a energia cinética. Isso é o que nós acabamos de ver, não é verdade? Quanto mais alto estiver o menino, maior será a energia cinética que ele vai adquirir conforme ele vai descendo. Por outro lado, a realização de um trabalho positivo da força-peso implica uma redução da energia potencial. Por quê? Porque a energia potencial ela está diretamente ligada com a altura. Então, conforme o menino vai descendo, ele vai diminuindo a sua altura. Então, também o trabalho da força-peso, ele faz com que o quê? Ele faz com que ele reduz a energia potencial gravitacional. Então, pessoal, se nós associarmos essas duas equações, o que nós podemos observar? Nós podemos observar que dessas duas relações, nós temos que, para esse sistema, o aumento da energia cinética proporciona uma diminuição da energia potencial. Ou seja, o ΔEc é igual a menos ΔEPG. Olha que legal, pessoal. Nós vimos que um está ligado ao outro. Conforme a energia cinética vai aumentando, a energia potencial vai diminuindo. Ou seja, a energia potencial gravitacional ela é transformada em energia cinética em virtude da realização do trabalho da força-peso. A energia potencial vai se transformando em energia cinética. Vamos olhar essa figura que nós temos aqui na nossa slide. Ali, ó, no ponto mais alto, a criança tem unicamente energia potencial gravitacional, mas no ponto mais baixo, ele tem energia cinética somente. Por quê? Porque o trabalho da força-peso faz com que o quê? Que ele transforme a energia potencial gravitacional em energia cinética. Agora vamos ver o caso do menino que ele saiu do seu ponto de velocidade máxima e alcançou novamente o ponto de altura máxima, ou seja, ele está transformando a energia cinética em energia potencial. Essa é a situação 2. O que nós podemos observar? Pelo trabalho da força-peso, pelo teorema do trabalho da energia cinética, a força que realiza o movimento, que faz com que o objeto, que o menino ele ganhe ou diminui velocidade, é a força-peso, não é verdade? Só que o que acontece, pessoal? Como que o movimento ele está para cima e a força-peso está para baixo, nós temos que o trabalho da força-peso ele é retardado, ou seja, é negativo. Por que nós podemos observar? Que o deslocamento tem uma componente para cima e a força-peso está orientada para baixo. Nessa situação, então, observamos a redução da energia cinética do sistema, uma vez que sua variação é negativa. Então, conforme a expressão, nós podemos colocar que a variação no trabalho, que é negativa porque ela é contrária ao deslocamento, é igual a menos ΔC. Quer dizer que a minha energia cinética ela vai diminuindo conforme esse movimento continua. No entanto, pessoal, em virtude da realização de um trabalho negativo, observamos um aumento da energia potencial gravitacional. Por quê? Porque o objeto, a criança, ela vai ganhando altura. Conforme ele vai ganhando altura, a sua energia potencial aumenta. Então, dessas duas relações, nós podemos concluir que o quê? Que com a redução da energia cinética, nós temos um aumento da energia potencial. Olha que legal, pessoal. Nós vimos que no outro caso, com a diminuição da energia potencial, tinha aumento da cinética. Aqui,
com a diminuição da cinética, eu tenho aumento da potencial. Ou seja, a energia cinética ela é transformada em energia potencial gravitacional em virtude da realização do trabalho da força-peso. Olha que legal. Nós vimos os dois casos. Conforme a criança ela vai fazendo esses movimentos, a sua energia cinética e energia potencial eles vão aumentando e diminuindo. Eu fiz aqui um exemplo agora que eu vou mostrar para vocês, que eu separei esse movimento, né, da criança como se fosse um ciclo. Vamos lá, eu fiz uma exemplificação do problema que nós vimos. Neste caso aqui, pessoal, ao invés de desenhar o balanço e a criança, eu resolvi desenhar como se fosse um objeto de massa m ligado a um certo ponto. Então, vamos olhar, pessoal. A primeira situação que eu chamei de A, o que nós podemos observar? Na primeira situação, a velocidade é igual a zero, que é o caso do menino quando ele está no seu ponto mais alto. Lembrando que o menino ele fica indo e voltando. No seu ponto mais alto, a velocidade é igual a zero. Pelo que nós vimos em relação ao trabalho, a energia potencial é máxima. Por quê? Porque sua altura é máxima. Sendo nesse caso, pessoal, eu resolvi separar a quantidade de energia mecânica a partir de umas barras de energia. Vamos dar uma olhadinha aqui. Como que a energia potencial é máxima, nós temos nada na energia cinética. Olha que legal. Essa barrinha que eu coloquei aqui no nosso desenho, né? Nós temos, ela é a quantidade máxima de energia mecânica presente no sistema. Neste caso aqui, no caso A, o menino ele está nessa altura máxima com velocidade zero, ou seja, ele só tem energia potencial. E o que acontece no caso B agora? Vamos supor que o menino alcance metade da sua altura. Como ele alcança metade da sua altura, a sua energia potencial gravitacional diminui pela metade. Mas para onde que foi o resto dessa energia potencial? Ela foi mandada para energia cinética. Quer dizer que na metade da altura, nós teremos metade de energia potencial gravitacional na criança e metade de energia potencial, energia cinética armazenada na criança. Ou seja, pessoal, é como se eu tivesse uma briga entre a energia potencial gravitacional e a energia cinética. E agora, no caso C, vamos supor que a criança ela atingiu o seu ponto mínimo. Lembra, pessoal, que é a altura zero. O que acontece quando nós estamos com a altura zero? Quando a altura é zero, a energia potencial gravitacional também é igual a zero. Então, como que nós vimos que a energia mecânica é a energia armazenada no sistema? Se no primeiro caso e no segundo caso, na A e na B, nós temos uma quantidade de barrinha de energia, se eu não tenho nada na energia potencial, para onde que vai essa energia restante? Vai tudo para energia cinética, ou seja, a energia cinética é máxima neste caso. Vamos continuar o movimento. Agora a criança ela atinge metade da altura, só que do outro lado do nosso referencial. Lembra que o nosso referencial é esse risco que nós traçamos em relação ao vertical. Vamos supor que o segundo movimento está acontecendo, a etapa 2. Lembra, pessoal, da criança ela fazendo o seu movimento. Nessa etapa 2, vamos supor agora que no movimento D, ele alcança novamente metade da sua altura. Como ele alcança metade da sua altura, e nós vimos que o trabalho da força-peso, neste caso, ele reduz a energia cinética que era máxima antes é reduzida pela metade. E olha o que acontece. Ela é transformada em energia potencial gravitacional. Ou seja, na questão, no movimento C, que nós vimos, né, nós tínhamos toda a energia na energia cinética. Agora, a energia vai sendo reduzida. E ela foi transformada em energia potencial. Até chegar num ponto máximo novamente. Onde que a velocidade vai ser igual a zero. E nesse ponto de velocidade máxima, de velocidade zero, nós temos que o quê? Que ele alcançou a sua altura máxima. Ou seja, não tem mais nada em energia cinética e toda a energia que está armazenada no corpo foi transformada em energia potencial. Ou seja, novamente nós alcançamos a energia potencial máxima. E agora temos novamente agora a situação F. A criança ela está voltando no balanço e ela chega a um ponto em que a sua velocidade, que a sua altura, ela diminui pela metade. Como que nós vimos na etapa 1, quando o trabalho ele a altura é diminuída pela metade, parte dessa energia que estava armazenada nele, potencial gravitacional, é transformada em energia cinética. E nós vimos que como que a energia potencial gravitacional depende da altura, se eu dividir a altura por 2, eu divido a energia potencial por 2. Ou seja, nós teremos
metade de energia cinética e metade de energia potencial. E agora nós podemos continuar. Novamente ele alcança o seu ponto mínimo de posição, ou seja, altura igual a zero, ou seja, toda energia está armazenada na energia cinética. E agora novamente nós temos a criança alcançando o ponto de altura, metade da altura, nós vimos que vai ser dividida por 2, a energia cinética e a potencial, até alcançar o seu ponto máximo novamente. Neste caso, a energia potencial gravitacional é máxima. Entenderam, pessoal? É um negócio bem interessante de se ver. A energia ela fica sendo transportada de uma para outra. Ela tanto ganha energia potencial máxima, essa energia potencial ela vai sendo diminuída, mas conforme ela vai diminuindo, a energia cinética vai aumentando. Quando a energia cinética alcançar o máximo, ela vai diminuindo e a energia potencial gravitacional vai aumentando. E fica nesse ciclo que nós podemos observar aqui. Olha, temos o movimento A, daí ele muda para o movimento B, daí muda para o movimento C. No movimento C, energia potencial, energia cinética máxima. Daí depois ele alcança devido à energia cinética, ele vai continuar com a sua velocidade até alcançar a altura máxima. E novamente nós temos a energia potencial gravitacional máxima. Então, daí que acontece? Ele vai diminuindo a sua altura até um ponto onde que a altura é igual a zero, ou seja, toda a energia é transformada em energia cinética, que é aqui no movimento G. Daí ele ganha velocidade, a velocidade vai diminuindo, até chegar a um ponto máximo e volta para o nosso movimento A. Ou seja, aqui é um ciclo de energia, né? A energia mecânica, pessoal, isso que eu quero passar para vocês. A energia mecânica é uma constante. Sempre vai ser a soma das duas energias, ou das duas energias e do trabalho que é realizado no sistema. Essa energia que nós podemos observar, ela sempre vai se alterando, mas a soma nunca vai mudar. Então, a energia mecânica, a energia total do sistema é conservada. Entenderam, pessoal? Essa é a ideia que eu queria passar para vocês sobre energia mecânica. No próximo capítulo do livro de vocês, né, nós vamos estudar um pouco sobre conservação de energia. Então, aqui já é o assunto que nós vamos ver a partir da semana que vem. Beleza, pessoal? E assim eu encerro a nossa aula sobre energia mecânica. Eu espero que vocês tenham entendido bastante o que eu quis passar para vocês, como que funciona a energia mecânica, que ela é uma constante. E por ela ser uma constante, a energia potencial gravitacional e a energia cinética, elas vão variando, mas a sua soma vai ser sempre igual. Isso que eu queria passar para vocês, beleza, pessoal? Espero que vocês estejam estudando bastante, principalmente agora que nós vamos entrar no começo da reta final, que chegamos na metade do conteúdo. E é isso, pessoal. Não vamos desistir agora, não. A gente tá... eu sei que as circunstâncias não são as melhores, mas se a gente fazer isso junto, a gente consegue passar por isso. Até mais, pessoal. Abraço.